Boa tarde, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com vocês. Que a misericórdia dele te acompanhe nesse dia, meu irmão e minha irmã. Meus amados, hoje nós vamos refletir em Esther, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. É o livro da rainha Esther. Hoje nós não vamos focar na vida da rainha Esther, mas vamos focar na vida do tio dela. Amém, meus irmãos? Esther 6 diz o seguinte, versículo 1, 2 e 3. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu, que é o tio da Esther, da rainha Esther, tinha dado notícia de Bigtan e Teres, que são eram dois eunucos do rei. Eles eram guardas do rei, eles guardavam a porta do rei. Só que eles procuravam pôr as mãos sobre o rei Assuero. Eles procuravam tirar a vida do rei. E Mardoqueu percebeu isso e levou diante dos superiores do palácio e resolveram toda a questão. Mas o rei não ficou sabendo que foi ele, que através dele o plano que tinham para tirar a vida do rei não se cumpriu. No versículo 3 diz o seguinte: depois disso tudo, que estavam lendo para ele, aí ele perguntou: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei responderam, eles disseram: coisa nenhuma lhe foi feita, não fizeram nada por ele. Por esse ato que ele fez de ter livrado o rei, não foi dado nada a ele. Não teve honra nenhuma, ficou esquecido. Estava escrito no livro das crônicas, mas ele não foi honrado. Irmãos, o tema central do livro de Esther é o poder soberano de Deus para livrar, preservar e abençoar o seu povo de maneiras extraordinárias. Em Esther 6, meus amados, nós somos apresentados a um momento crucial do livro, onde há uma reviravolta extraordinária, onde Deus age sutilmente para cumprir seus propósitos. A história começa com o rei incapaz de dormir. E em sua insônia, ele pede que ele traga o livro dos registros de eventos passados. Ele estava sem sono. Então foi nesse momento que Deus começou a agir de forma sobrenatural, porque no livro era revelado que Mardoqueu, o parente da rainha Esther, havia impedido um complô para assassinar o rei Assuero. O capítulo 6 de Esther, meu irmão, ele destaca a providência divina, que muitas vezes opera nos bastidores da história humana. O rei percebeu que ele não foi recompensado pelo ato heróico, então decide corrigir essa injustiça. Só que um homem chamado Amã odiava o povo judeu e tinha planejado o genocídio do povo, onde todos os judeus deveriam morrer, desde o moço até o velho, crianças, mulheres, todos em um único dia. Ele queria exterminar o povo judeu. Ele odiava o povo judeu. E Amã já havia distribuído cartas aos príncipes, aos governantes das províncias, em nome do rei Assuero. Essas cartas eram uma espécie de decreto real, enviadas a todas as províncias do rei. E essa carta era uma ordem real para destruir todos os judeus. É claro que quando o povo judeu ficou sabendo dessa ordem, desse decreto de morte, eles entraram em oração. Todos, homens, mulheres, jovens, crianças, todos entraram em oração, clamando pelo socorro de Deus, clamando pela vida deles, porque eles poderiam ser exterminados de uma vez só. E, meus amados, por ironia do destino, o homem que o rei queria honrar era judeu, e era justamente o mesmo homem que Amã queria enforcar. É tanto que ele foi ao palácio real para pedir autorização ao rei e enforcar Mardoqueu. Porém, meus amados, Deus tinha outro plano totalmente diferente, onde sua providência divina começa a se manifestar. Essa providência, meus amados, ela se manifesta de maneira notável e extraordinária. O ponto de partida da intervenção de Deus, ele começa com a insônia do rei, é claro. Deus provocou essa insônia nele. E Deus também botou no coração dele a vontade de ver esses relatos históricos que eram guardados. Deus muitas vezes, meu irmão, ele age por meio de circunstâncias comuns, simples, que nós nem imaginamos. A insônia e o desejo do rei de ver os registros do passado, tudo isso foi obra divina. Tudo isso tem a mão de Deus.
A insônia do rei foi o primeiro passo para Deus reverter o destino de Mardoqueu, o judeu fiel e servo do Senhor. A providência divina, meus irmãos, ela estava prestes a frustrar os planos malignos de Amã, um homem terrível, um homem odioso, maligno. Amã chega ao palácio do rei para pedir permissão e enforcar o Mardoqueu. Nesse momento, Deus começa a tecer sua intervenção divina. O rei pergunta a Amã o que deveria ser feito para honrar alguém que o rei desejasse honrar. O rei perguntou: como é que eu honro um homem que merece toda a honra? Como é que eu faço isso? Ele pediu conselho para Amã. Só que aqui nós vemos a arrogância e o orgulho de Amã. Ele acha que o rei estava falando dele, estava se referindo a ele. E, cheio de vaidade, ele descreve uma série de extravagantes honras que ele gostaria de receber. Amã revela sua profunda ambição e egoísmo. O rei concorda com a sua proposta de honras extravagantes e ordena que Amã execute todas as ações que ele sugeriu. Amados, Deus ele usa uma pessoa ambiciosa e egoísta e inimiga do povo judeu. Ele usa esse homem como instrumento de justiça para honrar o seu servo. E da mesma forma ele faz conosco, meus amados. Muitas vezes ele usa coisas que estão contra nós, coisas que vêm para nos destruir. Ele usa essas coisas, ele usa pessoas como instrumento de honra para nos honrar. A história prossegue e Mardoqueu não foi enforcado e Amã, seu inimigo, é forçado a cumprir todas as honras, todos os rituais que ele havia planejado para si mesmo. A intervenção divina na história deste homem de Deus, meus irmãos, não só livrou ele da morte, mas também livrou o povo dele. A rainha era judia. Ele não sabia, mas Esther era judia. Ela estava no meio também, ela seria morta também, se esse decreto fosse até o fim. Deus livrou todo o povo e o seu inimigo foi obrigado a honrá-lo diante de todo o reino. Isso inclui vestir Mardoqueu com as roupas reais, colocar a coroa real e desfilar com ele em cima do cavalo, o cavalo do rei. Ele desfilou com ele por toda a cidade, enquanto anunciava a honra que estava sendo concedida a Mardoqueu. A humilhação de Amã, meus amados, foi completa. O rei descobriu toda a traição dele, porque Amã estava por trás da tentativa de assassinato do rei. Descobriu tudo o que ele queria fazer com Amã, porque foi ele quem descobriu a traição. E ele já odiava o povo judeu. Então queria destruí-los de qualquer forma. O rei descobriu tudo isso. E o rei fez o quê? O rei tirou o anel real que ele tinha dado a Amã, que o anel real é uma forma de título, é um presente. É como se a pessoa fosse protegida do rei, uma patente, um cargo elevado dentro do reino. Então, o rei tirou esse anel do vilão, Amã, e deu a Mardoqueu, e o exaltou sobre todo o reino, presenteando com títulos, propriedades, riquezas. Ele ficou à frente daquele reino. Ele foi honrado, muito mais do que ele esperava. As honras que ele recebeu foi muito além do que ele poderia imaginar. E é assim que Deus faz. Amados, esse relato histórico é um exemplo, um exemplo notável de como Deus age em favor dos seus e frustra os planos dos perversos, dos egoístas, dos malignos. Ele muitas vezes opera de forma inesperada para cumprir seus propósitos. Lembre-se que Deus está no controle. Ele é soberano sobre todos os reinos e reis, e ele guia os acontecimentos terrenos de acordo com a sua vontade e propósitos. E que quando há um povo orando, clamando pelo seu socorro, Deus está agindo por trás dos bastidores de forma sobrenatural. Nenhum poder, meus irmãos, nenhum poder, nenhuma influência resiste quando Deus toma a frente. Quando Ele toma a frente, não há plano perverso que se sustente, que vá adiante, que prospere. Porque Deus destrói todos eles em prol do seu povo, em prol dos seus, em prol dos que estão orando, buscando o seu socorro. Então, meus amados, nós não podemos pensar que é o fim quando estamos diante de situações que são fora do nosso controle. Não podemos achar que é o fim. Pode ser a situação que for, a mais terrível, mas nós não podemos pensar que é o fim, que acabou, porque temos Deus. Temos um Deus soberano sobre tudo e todas as coisas. E quando nos derramamos no seu altar, Deus, ele movimenta o sobrenatural. E céus, terra,
reis, rainha, obedece quando Ele ordena. Amém, meus amados? Essa é a mensagem de hoje. Deixa o teu like, se inscreve nesse canal e compartilha essa mensagem para o maior número de pessoas que você puder. Amém, meus irmãos?